Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Como Tá desta terça-feira aqui no canal da Revista Fórum. Eu sou a Carol Rovai e hoje o nosso programa é gravado. Ele não vai ser ao vivo, mas eu estarei aqui com vocês nos comentários do YouTube e do Facebook para a gente interagir. E caso vocês tenham alguma pergunta para a nossa convidada de hoje, vocês podem enviar para a gente nas nossas redes do Como Tá, que a gente passa para ela e divulga as respostas para vocês. Para quem ainda não segue, o Instagram do Como Tá é @projeto Como Tá, com H no final. Como vocês sabem, né, que a gente já conversa bastante aqui, né, no Como Tá, a ideia é que a gente tenha um cantinho aqui de afeto, de compartilhamento e um espaço para que a gente possa conversar sobre temas de apoio, de consciência, temas humanos, sociais, de construção do eu, assim como também projetos sociais e projetos inovadores que estejam acontecendo por aí. Ou seja, né, a ideia é a gente trazer sempre temas importantes para a nossa transformação diária como parte do todo que a gente vive. E hoje a nossa entrevistada do programa é a Bianca Santana. A Bianca é escritora, jornalista e doutora em Ciência da Informação pela ECA. E o tema da nossa conversa será a importância da escrita, da escuta e da vivência em todo o nosso processo de construção. Seja muito bem-vinda aqui no Como Tá, Bianca. Muito obrigada, Carol. Que alegria! Esse programa lindo, com temas tão importantes. Muito obrigada. Obrigada a você por participar aqui com a gente. E como eu estava dizendo, né, aqui no Como Tá, a gente gosta sempre de conversar sobre a importância de polos que formem comunidades e que tragam conversas, que tragam apoio, né, espaços de encontros e o quanto eles são importantes. Como, por exemplo, o projeto da Casa de Marias, que a gente já trouxe aqui no programa com a gente, né, que foi um dos nossos entrevistados. E aí é nítido na sua formação o quanto que esses lugares, o quanto que esses espaços foram super essenciais, né? E eu queria pedir que você contasse um pouquinho para a gente de um desses espaços, que inclusive você foi fundadora, que foi a Casa de Lua, né? O que ela significou, né, em todo o seu processo? Como é que foi participar daquele momento? Que gostoso lembrar da Casa de Lua, que esteve aberta em São Paulo entre 2013 e 2016. Foram poucos anos, mas é muito bonito ver o que foi semeado na casa, brotando e florescendo em diversos projetos. A proposta da casa era estar entre mulheres, propondo possibilidades não patriarcais de a gente trabalhar, fazer política, cuidar da gente e dos outros, trabalhar e experimentar outras formas de relações, né? Relações de trabalho e relações com o tempo. Uma das propostas da Casa de Lua era lidar com ciclos, pensando não só no ciclo lunar, no ciclo menstrual de mulheres que têm útero, mas também nos ciclos de vida, numa perspectiva que não tem a ver com esse modelo de desenvolvimento, de progresso, como se tudo fosse linear. E estar entre mulheres, experimentando no dia a dia outras possibilidades de existência, foi muito rico, muito importante na minha formação e para fazer as coisas que eu faço hoje. A gente constituiu círculos de mulheres na Casa de Lua e foi lá onde eu participei pela primeira vez de círculos de mulheres negras. E a partir desses círculos de mulheres negras, do compartilhar histórias, das nossas narrativas, surgiram as histórias do meu primeiro livro, Quando Me Descobri Negra. Então, eu sou só gratidão à Casa de Lua e a todas as mulheres maravilhosas que construíam aquele espaço. Isso. Inclusive, né, Bianca, no seu livro, como Quando Eu Me Descobri Negra, que para quem ainda não tem, é um livro maravilhoso que vale muito a pena você ter, tanto pela escrita como pelas ilustrações do Mateu Velasco também. É um livro super simples, super fácil. Acho que uma das coisas mais marcantes dele, assim, que eu acho que é legal, que eu sempre falo para as pessoas, é que é uma escrita muito leve, assim, mesmo tratando de temas muito fortes e muito importantes, você lê ele com facilidade, você entende de fato a mensagem que ele está passando ali para a gente, né? De todas aquelas histórias que você compilou e aproveitando, né, para falar sobre ele.
eu queria te fazer uma primeira pergunta, né? Que foi que você contou também, eu já vi em algumas entrevistas suas, que você fala que a primeira vez que você escreveu um texto com essa temática, né, foi na faculdade. E que a partir dali que você começou a olhar com uma forma diferente para essa questão. E aí eu queria entender como é que foi esse momento, né, dessa descoberta ali naquele momento na faculdade. Eu fui fazer uma reportagem, eu estudei jornalismo, no centro da cidade, e eu passei na frente da Educafro, da sede de uma organização do movimento negro, com cursinhos, né? E a hora que eu olhei a placa, eu sempre fui muito conectada à educação popular, eu tinha sido professora em educação de jovens e adultos, e falei, poxa, deixa eu entrar para ver, de repente eu consigo voltar a dar aula. E eu fui super bem recebida pelo coordenador, e foi muito legal a conversa, e aí ele me falou a seguinte frase, vai ser muito bom para os nossos alunos saberem que alguém como você, que é igual a eles, estuda na Casper Libero e na USP. Vai ser muito bom terem como referência uma jovem negra que estuda em boas faculdades. Quando ele falou, parece que uma série de percepções se organizaram, e se organizaram de um jeito positivo. E eu saí de lá, assim, muito pensativa. E depois, conversando com alguns colegas, aquilo foi maturando, mas ainda de um jeito... Organizou, mas ainda estava ali em mim. E aí o professor, na faculdade, propôs que a gente escrevesse um texto sobre as nossas origens mais profundas. E aí que eu sentei e escrevi um texto chamado Quando Me Descobri Negra. 10 anos antes da publicação do livro. Inclusive, no livro você fala, né? Que você tem 30 anos, mas se descobriu negra há 10 anos, né? E eu acho que esse processo ele não é único com você, né? Ele tem muitos relatos de muitas pessoas que comentam sobre essa questão, né? Da descoberta, né? Como da família, da história, do passado, de conversar, às vezes, e entender, né? Tipo, dizer, não, eu pertenço eu sou negra e eu vou começar a descobrir as minhas raízes e vou trazer isso para o meu dia a dia, né? E eu acho que isso é muito forte no momento que você olha e fala, de fato é isso. Sim, e muitas vezes me parece que pessoas negras de pele clara têm no Brasil essa autoimagem muito distorcida. Eu sempre soube que eu não era branca, e isso sempre foi afirmado com violência nos diferentes espaços desde a infância. Só que essa consciência de que você não é o eu hegemônico, e que você é o outro, e que esse outro é inferior numa sociedade racista, não significa a construção de uma identidade positiva, especialmente de uma identidade racial positiva. Tem um cachorrinho aqui fazendo barulho. E não ter, né, essa identidade racial positiva é algo muito perverso, porque não parece que você se afirma como um ser humano com determinadas características, mas você se define sempre pela negação. Então, eu não sou branca, eu não tenho determinadas coisas, me falta. E se apropriar de uma identidade social te dá a oportunidade de se perceber com muito valor e de forma afirmativa, né? E aí veio o meu cabelo, a possibilidade de usar o cabelo crespo com orgulho, de usar os turbantes, de retomar nas histórias da minha família, nas minhas experiências, aquilo que eram experiências típicas de família negra, que diziam muito da negritude. E essa tomada de consciência negra, ela é importantíssima, porque é ela que nos dá a possibilidade de acessar raízes, e de acessar raízes ancestrais. Eu lembro muito na escola, quando tinha algumas amigas com sobrenome europeu e que sabiam contar exatamente de onde vieram seus ancestrais. E eu não sabia. E eu achei que eu nunca poderia saber, que essa história teria sido roubada de mim para sempre. E depois, quando a gente se apropria dessa consciência racial, a gente consegue beber numa ancestralidade que é coletiva, além de também ter mais instrumentos para buscar histórias da nossa própria família e da nossa origem mais específica. Então, é de fato um movimento muito importante num país que é de maioria negra.
Então, hoje, mais de 56% da população brasileira é negra, e dentre as pessoas negras, a maior parte são as que se autodeclaram pardas, as que têm a pele mais clara, que fica, às vezes, parecendo que é um limbo, mas que não é um limbo, que tem identidade, que pode, sim, ser algo muito valoroso. Exato. Até porque a questão do pertencimento, ela é muito importante, né, para a nossa construção, assim. Não se sentir pertencendo a algo é muito forte, né? E a partir do momento que a gente consegue entender o lugar que a gente pertence, o que a gente quer pertencer, a história que a gente traz junto com a gente, tudo fica muito mais fluido, né, também. E aí eu acho que você pode contar também, eu queria que você contasse para a gente um pouco, porque o livro ele é dividido em 3 etapas, né? Do que vivi, do que ouvi e do que pari. E aí eu queria que você explicasse um pouco a importância desses 3 espaços na sua trajetória e por que você decidiu dividir dessa forma. Eu sou muito grata a esse livro, porque ele já foi a lugares onde eu nunca irei e ele já me levou para muitos lugares também. Mas é lógico que quando eu olho para ele hoje, eu faria muita coisa diferente. Então é um exercício de ter respeito, né, por esse livro que eu fiz há quase 6 anos e saber, né, da importância dele naquele período para mim e da importância que ele tem para pessoas que eu nem conheço. Então ele é muito maior do que eu, ainda bem. Mas naquele momento eu me sentia muito insegura em experimentar uma escrita mais literária. Mas, ao mesmo tempo, eu queria arriscar fazer isso. Mas eu tinha alguma fantasia de que eu precisava ser explícita e transparente com quem lesse. Acho que estava mais na minha cabeça do que qualquer outra coisa, né? Então, é uma divisão para mim, mas que na época parecia que era para os outros. Eu estudei jornalismo, né? E eu, enfim, estava acostumada a escrever aquilo que eu apurava, que eu ouvia, que eu lia, que está ali no que eu ouvi. Então, a segunda parte do livro, do que eu ouvi, ela era a mais confortável para mim, porque eu escrevi a partir daquilo que eu ouvi das pessoas. Então, ótimo, ali eu estava acostumada. Agora, escrever em primeira pessoa as histórias que eu vivi era um mega desafio, e eu demorei a entender por que, de repente, aquilo de fato podia ser importante para as outras pessoas. E a terceira parte do que eu pari era um desafio ainda maior, porque eram histórias inventadas, eram histórias criadas, era uma tentativa de elaboração a partir de um texto ficcional. E eu podia não ter feito essa distinção, eu podia simplesmente ter misturado os textos, mas eu sentia essa necessidade de afirmar o que era cada coisa. E tudo bem, era uma necessidade. Deu super certo. Agora, se você quiser, você pode fazer uma segunda edição e fazer um diferente agora, de um modo mais afirmativo, como Bianca escritora, né? Sem todo aquele peso que tinha ali naquele momento. E aí, aproveitando, né? Em 2019, também você foi organizadora de 2 coletâneas, né? A inovação ancestral de mulheres negras, táticas e políticas do cotidiano, e vozes insurgentes de mulheres negras do século XVIII à primeira década do século XXI. E aí eu queria que você contasse também para a gente um pouquinho desses 2 processos, né, e dessas imersões que você viveu ali para organizá-los. Carol, preciso dizer que as suas perguntas são maravilhosas. Eu não me contei. Muito obrigada por perguntas. Obrigada. Depois do Quando Me Descobri Negra, eu comecei a oferecer oficinas de escrita para mulheres. Isso aconteceu porque eu dava aula no curso de jornalismo, na Casper Libero, e eu percebia uma diferença no texto das alunas para o texto dos alunos. Muitas vezes, os textos em que eu percebia um estilo próprio mais marcado e muita segurança na escrita eram textos de meninos. E às vezes eu pensava, gente, às vezes eles escrevem coisas tão erradas e absurdas com tanta segurança. E as meninas, às vezes, tratam de coisas muito boas, com uma baita apuração, num texto acuado, num texto que não tem estilo autoral próprio. E eu comecei a trabalhar com as minhas orientandas de TCC. Então, enquanto elas liam e pesquisavam e faziam entrevistas, enquanto elas apuravam, né, para os seus trabalhos, eu passava para elas alguns exercícios que eu dizia que eram exercícios para soltar a mão. Era assim, para ir percebendo o próprio estilo.
E aquilo foi dando certo. E aí elas se sentiam mais seguras para escrever, e de repente outras meninas de outras salas, que eu não era professora, e de outros cursos começaram a me demandar. Então, quando eu vi, tinha um monte de menina atrás de mim na faculdade pedindo exercício de escrita. Eu falei, gente, eu não vou dar conta, né? E aí eu organizei uma oficina de escrita para mulheres, mas muito para tentar dar um contorno, né, para essa demanda e poder, enfim, responder a ela. E foi muito legal. E aí, por alguns anos, desculpa, Cartola, você não pode fazer isso. Não. Vem cá. Desculpa, tá aqui o Cartola. Temos um filhote novo, né? Um filhote bem bagunceiro. E aí, por alguns anos, eu ofereci essas oficinas de escrita. Foi um processo muito interessante de perceber vozes que são coletivas nas nossas histórias. E eu fui trabalhando cada vez mais a escrita em primeira pessoa. E aí crescia o desejo de publicar algumas histórias em primeira pessoa de mulheres, principalmente de mulheres negras. É desafiador publicar no Brasil, né? Todo mundo sabe. E aí apareceu uma possibilidade com a Embaixada da Áustria de financiar algum projeto de escrita na rubrica de inovação e desenvolvimento. Eu falei, não tem problema, porque muito do que escreve tem a ver com inovação, sem dúvida. Uma inovação porque ela responde a desafios muito colocados e com respostas criativas, respostas que não estão prontas. As mulheres negras fazem isso o tempo todo, sempre conectadas à sua ancestralidade. Por isso, inovação ancestral de mulheres negras. E aí foram autoras desses textos, né? Muitas mulheres que fizeram oficinas comigo, mas também outras mulheres que não participaram de oficinas. Algumas que já tinham publicado livros, como a Tula Pilar, por exemplo, que o livro foi para a gráfica e a Tula faleceu no dia seguinte. Isso foi muito forte para todas nós, a gente fez uma homenagem para ela no lançamento. Até mulheres que nunca tinham escrito, como a Nega Duda, por exemplo, do Ilô Bademin, que nunca tinha publicado um texto. Então, tem uma variedade de mulheres negras, variados tons de pele, variadas idades, variadas profissões, contando em primeira pessoa quais foram, né, as suas táticas, tanto individuais quanto familiares, para existir num país racista, sexista, machista como o Brasil. Então, esse é o Inovação Ancestral de Mulheres Negras. E eu fiquei tão apaixonada por essa escrita em primeira pessoa que eu fui mudando o meu tema de doutorado. E cheguei à conclusão de que eu queria estudar a escrita de si de mulheres negras como resistência ao racismo, como uma forma de acessar essa memória coletiva. E aí, a primeira parte da minha pesquisa foi fazer um levantamento de autoras negras ao longo da história do Brasil. E eu enlouqueci, porque tem muita coisa. Por mais que, em muitos momentos, né, editoras grandes não publicassem mulheres negras, jornais de grande circulação também não, essas mulheres ou se autopublicaram ou foram publicadas por grupos, editoras menores, desde sempre. Exato. E aí, nessa pesquisa, eu encontrei uma carta de Esperança Garcia, uma mulher escravizada no Piauí no século XVIII, que sabia ler e escrever e entendia a escrita como um instrumento político. E ela fez uma carta de denúncia para o então governador do Piauí, denunciando, né, as situações de maus tratos a que ela e outras pessoas escravizadas estavam submetidas. Como eu precisei chegar ao doutorado para ter acesso a essa carta? Como a gente não lia essa carta na escola? Como todas as crianças brasileiras não conhecem essa carta? Na aula de história. Anos ouvindo uma mesma história sobre o que foi a escravidão negra, como se fosse sempre algo passivo, aceitável. A gente não lê nem sobre as revoltas, nem entende suficientemente o que foram os quilombos, muito menos sabe da resistência imensa que a população negra ofereceu. A gente não sabe nem quem foi Lélia Gonzalez, né? Tipo, a gente
A gente fala de Angela Davis e não fala de Lélia Gonzalez, né? Tipo, É isso. Então, o Vozes Insurgentes foi muito em diálogo com a Cristiane Gomes, uma amiga querida que trabalha na Fundação Rosa Luxemburgo. A gente queria fazer um livro juntas, e aí eu propus para ela. Eu levei uma coletânea espanhola de textos de feministas negras de outros países. Falei, Cris, a gente tem que fazer um desse do Brasil. Quais são os textos, né, da nossa genealogia de feminismo negro? E aí foi feita essa seleção, que é uma seleção parcial, restrita, é um pouquinho, mas é uma tentativa de facilitar o acesso para quem não conhece escritoras negras, começar essa leitura e poder buscar mais. Aproveitando que você está dando esse gancho, se você pudesse indicar hoje, assim, para meninas que, por exemplo, se você olhasse para você há 20 anos atrás, 15 anos atrás, e pudesse indicar livros, histórias e que essas pessoas pudessem ler para se inspirar, para se conhecer mais, para entender um pouco, quais você indicaria, assim? Eu começaria pela Carolina Maria de Jesus, que foi a primeira escritora negra que eu li, e que na hora até me irritou, porque eu achava que aquilo que ela contava não era de livro, aquilo era da vida. Olha isso, os livros tanto não diziam o que era perto da minha realidade, que eu até achei estranho, e foi muito importante. Mas Cidinha da Silva, Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Elisandra Souza, Jennifer Nascimento, Maitê Freitas, Carmen Faustino. Eu posso ficar aqui até amanhã dando nomes de autoras negras que trazem perspectivas diferentes, estilos diferentes, histórias diferentes e que nos permitem acessar um pouco melhor quem nós somos. E essas autoras negras todas que eu indiquei, que eu podia indicar muitas outras, elas não são interessantes só para mulheres negras, jovens negras ou pessoas negras. Elas são interessantes para todas e todos nós. Porque eu amo algumas autoras e autores brancos, porque eles também me apresentaram partes importantes da condição humana. Eu experimentei sentimentos e conhecimentos muito importantes através, né, dessas leituras. Então, a escrita de pessoas negras, de mulheres negras, ela é muito importante para todo mundo também. Ela nos permite acessar um pouco mais da humanidade. Ela permite, assim, expandir o nosso leque do que é perceber a condição humana. E eu citei um monte de mulheres, mas eu estou apaixonada pelo Itamar, que acaba de ser premiado, né, com a escrita do Torto Arado. Sim. E, assim, mais do que justo ele ter recebido inúmeros prêmios, ele venceu o Jabuti, o Oceanos, depois de ter vencido o Leia, e é dos melhores livros que eu li nos últimos anos, Torto Arado, com personagens femininas, negras, muito complexas e maravilhosas. É incrível. E eu acho que também, além disso tudo que a gente está falando, né, do acesso, né, hoje em dia, óbvio que com a internet fica muito mais fácil, né, você encontrar textos, autoras, enfim, grupos e centros de apoio, como antigamente não existia, né, e acho que um dos principais problemas também do Brasil, né, em relação a isso, a nossa história, é a educação, né, é a educação base, que é quando a gente, como você estava dizendo, que a gente, em nenhum momento, a gente passa pela nossa real história, né? A gente traz todas as histórias da Europa, dos Estados Unidos e pontos aqui perdidos pelo Brasil, mas de fato o que ocorreu aqui, né? A importância de muitas pessoas aqui, de muitos movimentos, a gente não estuda, né? A gente não tem na escola e isso é um problema gravíssimo de construção de uma sociedade e de uma cultura, né? Porque ela se perde ali naquele momento que você não estuda ela, que você não tem acesso a ela, né? E tem um trabalho importante sendo feito nesse sentido. Então, além de muitas pessoas e áreas diferentes trabalharem com a temática da memória, historiadoras e historiadores negros têm feito um baita trabalho. Então, tem uma associação brasileira de historiadoras e historiadores negros que tem se dedicado a contar as várias perspectivas, né, da nossa história. Esse grupo tem publicado no portal Gueledés
toda quarta-feira um novo texto. E, assim, além de ser muito saboroso, são textos muito bem escritos, é de engrandecer, sabe, a nossa perspectiva, e tem também planos de aula. Então, para quem é professora, é um belo jeito de trazer mais perspectivas da história para a sala de aula. E falando de escola, a Lei 10.639 de ensino da história e cultura africana e afro-brasileiras é uma lei que existe, que está em vigor e que as escolas precisam fazer isso. Muitas vezes só é feito assim no 20 de novembro, com uma coisinha, uma outra coisinha no 13 de maio. Mas tem escolas fazendo um trabalho super consistente. E a gente tem avançado. Lógico que ainda falta muito, muito mesmo. Mas a gente tem avançado. E falando em escola, Carol, eu te agradeço quando você disse que a leitura não é complicada do Quando Me Descobri Negra, porque uma das coisas que eu queria era que as minhas alunas e alunos da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, pudessem ler com facilidade o meu livro. Porque quando o livro era grande, tinham medo. Quando as palavras eram complexas ou as frases difíceis, aquilo afastava muito. E eu queria tentar, escrever um livro que fosse acessível para qualquer pessoa, que, mesmo que ela tivesse acabado de ser alfabetizada. E aí, quando eu ouço, que é fácil de ler, ufa, eu sinto uma alegria. Não, exatamente. Inclusive, a gente trouxe aqui no Como Tá, acho que foi nosso terceiro programa, terceiro ou quarto programa, a Sueli Gonçalves, que é uma professora da rede pública aqui de São Paulo, e ela tem um projeto chamado AEL, que é a Academia Estudantil de Letras. E aí a gente conversou exatamente sobre isso, porque o projeto dela, ele é um projeto para incentivar a leitura entre os alunos e também do conhecimento à literatura, né? E aí ela começou com um projeto de poemas e depois ela foi indo para a literatura e formou a AEL, né? Então ela meio que forma uma academia estudantil de letras dentro da escola, e os alunos, eles assumem o papel dos escritores que eles trazem, né, para ela. E a gente conversou exatamente sobre a importância da leitura e a importância de você entender, né, a necessidade do aluno, o que ele vai gostar de ler. Então ela sentia que muitas vezes, como professora de língua portuguesa, os alunos tinham muito empecilho, assim, com a leitura. Muitos não queriam ler, outros até gostavam de ler, mas não queriam ler aqueles livros que eles eram obrigados a ler na escola. E aí ela começou a dizer, não, então vocês vão começar a trazer o que vocês querem ler. Então você vai me apresentar o que você quer ler e a gente vai juntos formando esse grupo. E aí ela foi crescendo. Hoje ela já está em mais de 160 escolas, até fora de São Paulo, em outros estados, e o projeto está super incrível, assim, ganhou até uma lei que reconhece o projeto, e é um pouco disso também, né? A gente tem ainda, acima de todos esses problemas que a gente está pontuando, a gente ainda tem a questão de que a leitura, às vezes, ela é muito imposta, e as leituras que chegam até a gente, né, também são leituras difíceis, até mesmo para adultos. Então imagina para crianças e adolescentes que ainda nem sabem direito o que eles gostam de ler, muitas vezes, em sua maioria, com pouco acesso, e aí acaba ficando muito limitado, né? Então, acho que essa sua sacada do livro também, assim, é incrível e é super essencial, né? Para que você consiga ir colocando esses temas para acesso a todas as pessoas, né? E leitura é exercício, né? Então, você pode começar com um texto mais simples, mais acessível, e isso vai te preparando para um outro livro mais complexo. E aí você também vai ficando cada vez mais, né, ávida por outras leituras e por mais, e sem perceber você já ali consegue ler livros muito complexos que talvez você não tivesse conseguido se você começasse por eles, né? E tem também projetos maravilhosos. Eu conheci o AEL e é um projeto muito lindo. Tem um trabalho maravilhoso dos saraus, né? Saraus nas periferias. E aí o Sérgio Vaz, por exemplo, faz um trabalho maravilhoso nas escolas também. Tem inúmeras iniciativas de acesso à leitura que trazem a meninada para ler rapidamente os clássicos, para ler clássicos bastante complexos, mas se tiver um trabalho a partir, né, de uma porta de entrada, todo mundo pode ir. Exato, exatamente, é isso. E aí, infelizmente, mas para a gente já encaminhar para o fim da nossa conversa, eu quero te fazer mais duas perguntas.
E aí, uma delas é o seguinte, né? Óbvio que por tudo que a gente está conversando aqui é super fácil entender, né? O quanto que a leitura e a escrita foram parte latente, né? Dentro da sua formação, das suas descobertas, e, enfim, do seu eu, Bianca, de hoje, né? O quanto isso foi te ajudando a se moldar, a se encontrar e passar a sua mensagem, né? E aí, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre a experiência com o curso para mulheres que você teve, a escrita como caminho. Que eu até fiquei na dúvida se esse curso da escrita como caminho foi o que você citou da faculdade ou se foi um que você fez depois, que tinham as rodas de conversa. Esse eu fiz depois. E foi uma edição, porque eu fazia oficinas mais curtas. Então, eu tinha ali uma oficina de 4 encontros, uma outra de 6 encontros, tinha oficina de um dia. E várias mulheres tinham esse desejo de continuar. E eu falava, poxa, faz grupo de escrita, né? Dá para continuar. E elas diziam, mas não, será que não vale a pena um programa, estruturar um programa mais longo? E no ano em que eu saí da Casper, eu decidi, então, experimentar o que seria um curso de escrita para mulheres que durasse um ano. E daí veio a escrita como caminho. Eu tinha uma turma de manhã e uma turma à noite. Era um curso que era uma vez na semana e durava 3 horas, né, por semana. E foi uma delícia, foi uma experiência muito legal. As mulheres que participaram, elas têm alguma conexão até hoje, porque foi um ano de muita troca, né, muito aprendizado mútuo. Várias delas acabaram publicando livros, fazendo projetos próprios a partir dali. E foi muito lindo, mas eu nunca mais repeti. E até hoje algumas pessoas me escrevem perguntando se não vai ter de novo, mas eu não consigo, assim, não consigo me comprometer, né, desse jeito. Eu mudei muito o meu ritmo de trabalho. Então, infelizmente, não fiz de novo, mas foi muito legal a experiência. Mas assim também que a gente passar da pandemia e que as coisas forem voltando, né? Você também pode pensar em elaborar rodas de conversa, de encontros pontuais, né? Que eu acho que são super importantes, assim. Esse período, né, que a gente ficou distante de tudo, esses encontros fazem muita falta, assim. Às vezes você só precisa sentar e conversar, e falar, e escrever, e colocar para fora, né? Tudo que fica guardado, assim. Então, acho que vai ser muito bacana se você puder montar também esses encontros assim que for possível, para que a gente possa estar todo mundo junto ali, desabafando tudo que, né, ainda mais agora, nesses dias de hoje, que a gente tem bastante coisa, né, para falar. Sim. Nós temos histórias nossas e das nossas ancestrais represadas. Eu gosto muito de uma frase, né, da Grada Quilomba, em que ela fala das histórias que nunca foram contadas, né? Das vozes historicamente silenciadas. E de algo que às vezes fica aqui na gente e que a gente precisa contar não só por nós. São histórias por nós, pelas mulheres do nosso tempo e pelas mulheres que vieram antes de nós. E aí a gente às vezes não consegue começar, ou a gente acha que a gente não escreve bem o bastante. E o que eu mais acho que faz sentido nas oficinas é as mulheres se reunirem, conseguirem começar juntas e poderem ouvir os textos umas das outras e se sentirem seguras e confiantes para lerem os seus próprios textos. E muitas vezes, num encontro de 3 horas, alguém escreve assim 4 textos diferentes e fala, mas eu estava travada, eu não conseguia escrever nada, né? Ou então, nossa, todas elas escrevem tão bem e o meu texto é tão ruim. E aí você fala, poxa, é mesmo? Será que é possível nessa roda, sei lá, de 20 mulheres, todos os textos são bons e só o seu é ruim? Ou será que essa é uma percepção que você tem sobre o seu texto que tem a ver com tantas outras coisas, né? E é legal, assim, eu já ouvi várias vezes que assim, a oficina é quase um benzimento, entendeu? Um negócio, uma coisa para destravar a escrita, né? E tem mulheres que fazem oficinas muito legais. A Carol Rocha é uma escritora do Rio de Janeiro, ela é antropóloga. Ela veio para São Paulo 3 vezes fazer oficinas comigo e ela ficava assim,
você precisa ir para o Rio, você precisa ir. Eu falei, Carol, não, você já fez só comigo 3 vezes, dá uma oficina você no Rio de Janeiro, né? E ela tem feito oficinas ótimas e tem feito um trabalho muito legal. É incrível, é muito bom. E bom, agora para a gente terminar aqui, já que as oficinas a gente não tem como se encontrar nesse momento, mas eu acho que tem muitas mulheres e muitas pessoas que gostariam e têm essa vontade de escrever, e também tem essa questão, né, que você colocou, como às vezes é difícil a gente se enxergar em algo que a gente é, mas que a gente demora um percurso longo, né, para olhar e falar, não, acho que eu sou isso, né, porque parece que tem um monte de coisa ali falando, não, acho que você não é capaz, não, não vai dar certo, não, isso aqui não vai ficar legal. Então eu queria que você desse assim, eu sei que existem várias formas, assim, uma diquinha assim para quem quer escrever, quer se soltar ali, mas tá com essa trava que você disse agora. Perfeito. Minha dica é: escreva algo como se ninguém fosse ler e como se você fosse jogar no lixo depois, mas escreve, põe no papel. Em vez de reler na hora, guarda. Deixa para ler uns 2 dias depois. Muitas vezes, a hora que você lê, você vai falar, nossa, mas não é tão ruim assim do jeito que eu achei que era. E aí você pode fazer o quê? Aprimorar. Tudo aquilo que você fala, isso aqui podia estar melhor, você vai reescrever. E aí você guarda de novo por mais uns dias. E você vai fazendo isso até você ler esse texto e sentir conforto. E dizer, poxa, esse texto realmente expressa o que eu quis dizer. Talvez esse seja um caminho muito simples para você se sentir tranquila em mostrar o seu texto para alguém. E aí, isso é um passinho para publicar, pôr no mundo. E colocar as nossas histórias, a nossa poesia, a nossa narrativa no mundo, não é algo só para nós. É um presente para quem vem no futuro e vai poder saber o que era ser mulher no Brasil de 2021. Como era? Quais eram os desejos, as alegrias, as angústias, as tensões? É um presente para o futuro. E é também um presente para o passado, porque nessa nossa história, como eu já disse, tantas mulheres foram silenciadas, tantas mulheres quiseram contar as suas histórias e não puderam, que quando a gente conta hoje as nossas histórias, a gente também honra as histórias dessas mulheres silenciadas. Então, é uma escrita que não é só por nós, é uma escrita para muitas. E quem lê hoje a nossa escrita também se sente alimentada, nutrida, porque tem uma fome pelas nossas histórias, uma fome coletiva por essas histórias escondidas. E nessa nutrição, a gente também incentiva outras mulheres a escreverem também. Eu sempre brinco, se eu consigo, você também consegue, qualquer pessoa também consegue. Então, eu li uma outra frase outra vez da Eliane Brum, que eu gostei muito, que é assim... eu não vou lembrar a frase exata, tá? Só vou falar a ideia. Mas assim, quem não tem ego não tem vergonha. Muitas vezes a vergonha de não querer mostrar é porque assim, eu sou tão boa, tão perfeita, tão maravilhosa, que eu não posso mostrar para ninguém algo com alguma falha. Então, a coragem de mostrar aquilo que a gente escreve para alguém é de verdade um ato de humildade. É você admitir que a sua escrita tem muitos problemas, mas que ainda assim essa é a sua escrita e que ela pode ser colocada no mundo e que ela pode fazer sentido para alguém. Então, escrever, publicar, colocar no mundo não é um exercício de ego, não é egóico. Pelo contrário, é generoso, abre possibilidades. Perfeito, perfeito. Ótimo, Bi. Muito, muito, muito obrigada por essa conversa. Foi, assim, maravilhosa, poucos minutos, mas muito legal. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui no Como Tá. Eu que agradeço e parabéns, viu? Muito lindo mesmo. Obrigada, Carol. Obrigada. É isso, gente. Esse foi o programa Como Tá de hoje. Super essencial, super importante, uma conversa super necessária para os dias que a gente vive. Eu espero que vocês tenham gostado.
E acompanhe a gente por aqui. Como eu já disse, se você não viu os nossos outros programas, eles ficam todos salvos aqui na playlist do YouTube da Revista Fórum e também no Facebook. Então, até a próxima terça-feira. Boa noite.